Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante, e estamos aqui dando prosseguimento ao nosso trabalho de análise do livro do professor pesquisador e historiador Carlos Ginzburg, que é o Queijo e os Vermes. E já vamos aí no capítulo 14, cujo tema Folhas impressas e opiniões fantásticas, né? Se você chegou de paraquedas aqui no canal, eu recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Eu tenho lá a playlist sobre desse módulo, onde todas as 13 aulas ou os 13 capítulos anteriores com a introdução estão lá, onde você pode dar uma olhadinha, se inteirar aqui do assunto. Também para que o vídeo não fique muito longo, né? Eu fazendo explanações do que já foi dito. Então vamos lá. O fato mais da metade dos livros citados por Menóquio tivesse sido emprestado também deve ser levado em conta na análise dessa lista. Na verdade, só para o Fioretto della Bibbia podemos postular com toda certeza a existência de uma autêntica escolha que o levou a comprar esse livro, entre os tantos outros amontoados no depósito, na banca de um ignoto livreiro de Veneza, né? É significativo que o Fioretto tenha sido para ele uma espécie de livro de cabeceira. Ao contrário, havia sido o caso que fizera o padre Andrea Bionima topar com o volume de Mandevilla entre os documentos notoriais de Maniago. A indiscriminada fonte de leituras, mais do que um interesse específico, foi o que levou o livro parar nas mãos de Menóquio. Isso provavelmente vale para todos os livros a ele emprestado. A lista que nós reconstruímos reflete, acima de tudo, os livros que Menóquio teve à sua disposição, não de certo um quadro de predileções e escolhas conscientes. Além disso, trata-se de uma lista parcial. Isso explica o predomínio de textos religiosos, 6 entre 11, mais da metade, portanto. Era óbvio que, no decorrer dos dois processos aos quais foi submetido, Menóquio fizesse referência, sobretudo, a esse tipo de leitura para justificar as suas próprias ideias. Ou seja, aqui temos que tomar muito cuidado com a questão do anacronismo. Por quê? Porque o contexto social, econômico e político ao qual o Menóquio está introduzido não é o mesmo de hoje, não se aplica. Não teria como ser aplicado. Por quê? Acesso à informação é difícil, os livros eram caros, então o cara ele não ia numa livraria, na casa de um livreiro, com a opinião formada de comprar o livro de tal autor, ou tal tema, ou tal história de sua predileção. Então ele, pela sua fome de leitura, pelo seu interesse de conhecimento, ele pegava aquilo que estava à sua disposição. E, por sorte ou azar, o tema que estava mais em ascensão nesse momento eram os assuntos contra a Igreja Católica. É provável que uma lista completa dos livros que possuía ou lera nos teria dado um panorama mais variado, incluindo, por exemplo, alguns daqueles livros de batalha que comparava provavelmente às escrituras. O livro de batalha chamado Fioravante, escrito por M. em 1506, ou algum outro parecido. Mesmo assim, esse punhado de títulos, em um conjunto fragmentado e parcial, nos permite algumas considerações. Ao lado da escritura, encontramos livros de piedade, reelaboração da escritura em verso e prosa, vida de santos, um almanaque, um poema satírico, um livro de viagem, uma crônica, uma antologia de contos, todos em língua vulgar. Como já foi dito, Menóquio não sabia mais do latim do que aquilo que ele aprendera ajudando nas missas. Escrito 2 ou 3 séculos antes, muito difundidos e consumido por pessoas de várias classes sociais. O Forestier e o Mandeville, por exemplo, fazia parte da biblioteca de outro homem desconhecido das letras. Quer dizer,
desconhecedor do latim, né? Ainda que muito diferente o estilo de vida de ambos. Nesse caso, estamos nos referindo a Leonardo da Vinci. Então, dois dos livros ao qual Menóquio teve acesso fazia parte da biblioteca de Leonardo da Vinci, e a história de O Judício figura entre os livros de um famoso naturalista, Ulisses Aldovandi, que por sua vez tivera problemas com a Inquisição em virtude de suas relações quando jovem com grupos heréticos. É evidente que o Alcorão se sobressaía nessa lista, caso de fato, né, se Menóquio tivesse lido. Porém, essa é uma exceção que será considerada à parte, já que não existe certeza de que Menóquio teve acesso ao Corão, mas há fortes indícios. Os outros são títulos bastante óbvios, aparentemente incapazes de nos dar indicações sobre o modo como Menóquio chegou a formular o que um conhecido seu definiu como opiniões fantásticas. Então, gente, a leitura, o conhecimento é algo tão fantástico que ele acaba por si só induzindo o modo da pessoa pensar, tá? Então, é uma época a qual o Menóquio viveu em que tudo era passível de questionamento. Será que a Igreja Católica estava tão correta quando afirmava que toda a explicação possível era Deus, o causador, a origem e o resultado de tudo? É um momento em que a ciência está se desenvolvendo, é um momento em que os filósofos, né, as pessoas que formavam opinião, que pensavam diferente e que tiveram a coragem de ir contra as ideias pré-formuladas da Igreja Católica. Então são livros como esse que vão formar a opinião de Menóquio, a ponto dele dizer que a criação do mundo é semelhante à produção de queijo, né? E isso aí escandalizou muito a Igreja Católica, já que eles eram os que detinham o monopólio do conhecimento, eram os únicos que poderiam dizer o que era a verdade incontestável, mas 300 anos antes, já que a maioria desses livros já haviam sido formulados muito antes do movimento protestante, então já se havia um questionamento, muita interrogação sobre a instituição católica, mas que até então não se havia tido coragem, por N motivos, né? O medo da morte, já que o ser humano ele sempre teve um interesse em saber ou preparar a alma para a vida após a morte, a questão de inferno e paraíso, mas notáveis homens resolveram romper com essa lógica autoritária que a Igreja Católica detinha nessa época. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Se assim for, considere se tornar inscrito do canal. Dúvidas, questionamentos, sugestões, deixe aí nos comentários. Seu like também é de suma importância. Fiquem todos bem e continue acompanhando essa série que eu particularmente estou gostando muito. Até uma próxima!